Roberto Silva estava no portão da fazenda quando viu descer do ônibus a mulher mais bonita que já tinha posto os olhos na vida. E seu coração afundou no peito como pedra em rio fundo. Aquilo não podia ser sua noiva. Tinha acontecido algum erro, com certeza. Mulher daquele jeito não vinha para o interior do Brasil casar com um homem de mão calejada e alma partida. Mas ela caminhou direto na direção dele, com uma mala na mão e o queixo erguido contra o vento quente da tarde, e disse 5 palavras que mudariam tudo para sempre. O senhor deve ser Roberto. Se você está chegando por aqui agora e quer continuar recebendo conteúdos assim, se inscreva no canal. É de graça e você ajuda muito a fortalecer essa comunidade de gente que adora histórias emocionantes. Escreve também nos comentários de onde você nos ouve. A gente adora saber até onde essas histórias chegam. O sol de dezembro castigava a terra seca quando Roberto esperava no ponto de ônibus da cidade pequena, uns 40 quilômetros da sua fazenda. Ele tinha 38 anos, mas o trabalho pesado e o sofrimento tinham colocado rugas no rosto dele que não apareciam em nenhum calendário. A pele queimada de sol, o cabelo preto começando a ficar grisalho nas têmporas e aqueles olhos castanhos que carregavam o tipo de tristeza que vem de perder gente demais. Ele era alto, ombros largos de tanto carregar saco de ração e cerca de arame, mas tinha um jeito cansado, de quem tinha desistido de esperar coisa boa da vida. O ônibus da capital estava atrasado, como sempre, e Roberto se pegou torcendo para que não chegasse nunca. Que tipo de homem ele era, ali parado esperando uma mulher que nunca tinha visto, uma mulher que ele praticamente tinha comprado através de um anúncio de jornal. A coisa toda parecia errada, desesperada, como admitir para o universo inteiro que ele tinha fracassado. Mas a fazenda precisava de mão de obra feminina. Essa era a pura verdade. Fazia 5 anos desde que a febre tinha levado sua esposa Mariana e o filho pequeno deles, o Pedrinho, que tinha só 3 aninhos. 3 anos que ele tocava aquela propriedade sozinho. 150 alqueires de terra boa, gado leiteiro que estava crescendo aos poucos, uma horta que tinha virado mato, uma casa que era mais um abrigo do que um lar. Ele tinha tentado contratar ajudante. Uns rapazes vinham, ficavam uns meses e iam embora buscar vida melhor na cidade grande. As poucas mulheres que moravam na região já eram casadas, comprometidas, ou tinham deixado bem claro que Roberto Silva, com toda a terra e o gado que tinha, não era homem de se casar. Quieto demais, diziam, fechado demais, assombrado demais pelos fantasmas do passado. Então, 3 meses atrás, depois de mais um inverno se aproximando e a certeza de mais jantares frios comidos em pé perto do fogão, Roberto tinha feito o que jurou que nunca faria. Tinha escrito uma carta para o jornal da capital, bem curta e direta, do jeito que homem do interior fala quando não quer mostrar fraqueza. Fazendeiro, 38 anos, interior de São Paulo, procura mulher trabalhadeira para casamento. Tem que ser forte, disposta a trabalhar, acostumada com solidão. Terra e casa garantidas, trabalhadeira, forte, disposta. Essas eram as palavras que ele tinha escolhido com cuidado, esperando atrair o tipo certo de pessoa. Uma viúva, talvez, ou uma moça mais velha que já tinha perdido a chance de casar jovem. Alguém que entendesse que casamento no interior era mais parceria de trabalho do que romance de novela de rádio. 3 cartas tinham chegado em resposta. A primeira era de uma mulher do interior de Minas, que escrevia em círculos sobre a vontade de Deus e a constituição fraca dela. Ele tinha queimado aquela no mesmo dia. A segunda era de alguém que assinava só com a inicial M, e cuja carta era tão seca e fria que fez a dele parecer poesia. A terceira era de Clara Martins, da capital. A carta dela tinha sido diferente, não era florida nem gelada, mas direta de um jeito que mostrava inteligência e talvez um tiquinho de desespero que combinava com o dele. Senhor Roberto,
Tenho 28 anos, solteira, e me encontro em circunstâncias que tornam um recomeço necessário. Cresci ajudando meu pai numa chácara de criação e estou acostumada com horas longas e trabalho duro. Não tenho ilusões sobre a vida no interior, nem preciso de romantismo. O que preciso é de trabalho honesto num lugar onde meu passado não me siga. Se o senhor pode oferecer isso, posso oferecer ajuda competente com gado, horta e cuidados da casa. Sou saudável, não reclamo e cumpro minha palavra. Se essas condições forem aceitáveis, mande notícia e eu vou. Alguma coisa naquela carta, a honestidade dela, a falta de firula, tinha decidido Roberto. Ele tinha escrito de volta na mesma semana, mandado dinheiro para passagem de ônibus e tentado não pensar muito no que estava fazendo. O combinado fazia sentido, era prático. Agora, com o barulho do motor do ônibus ecoando na rua de terra, Roberto sentiu o estômago apertar. O ônibus parou, levantando poeira vermelha. O motorista, seu Joaquim, desceu e abriu o bagageiro. Primeiro desceu Dona Mercedes, a dona da mercearia. Depois o Zé da farmácia, carregado de caixas. E então ela apareceu. A mulher que desceu daquele ônibus não era o que Roberto tinha esperado. Ela era, numa palavra que parecia pequena demais, linda. Não era bonita do jeito simples de moça do interior, nem apresentável do jeito prático de mulher de trabalho. Era linda de um jeito que fazia a pessoa parar e olhar duas vezes. Alta pro padrão, devia ter 1,65 m, com um corpo que nem o vestido simples de viagem conseguia esconder completamente. O cabelo castanho escuro, preso num coque, brilhava mesmo debaixo daquele sol cruel. Mas era o rosto dela que fez o coração de Roberto disparar. Delicado, de ossos finos, com maçãs do rosto altas, nariz reto e uma boca que parecia feita para sorrir, mesmo que não estivesse sorrindo naquele momento. Aquilo não podia ser ela. Não podia ser a mulher que tinha escrito sobre chácara e trabalho duro. Mas ela estava andando na direção dele, a mala na mão, a expressão composta apesar do que devia ser dias de viagem cansativa. "O senhor deve ser Roberto", ela disse. A voz era clara, bem falada, com aquele jeito de falar da capital. Roberto lembrou de tirar o chapéu e na mesma hora se sentiu idiota por isso. "Sim, senhora, sou Roberto Silva." "Clara Martins", ela respondeu. "Recebi o telegrama do senhor 3 dias atrás." Ficaram ali parados por um momento, enquanto a cabeça de Roberto trabalhava em 1000 pensamentos. Tinha acontecido um erro. Ela tinha querido ir para outro lugar. Mas antes que ele conseguisse falar, Clara disse: "Tem algum problema, senhor Roberto?" Ele parou, sem saber como colocar em palavras. "Senhorita Clara, acho que pode ter havido alguma confusão. Minha carta... Ela foi... Eu não estava esperando. Não estava esperando eu", ela completou. Os olhos dela ficaram firmes nos dele. Estava esperando alguém mais simples, mais velha talvez, alguém mais adequada para a vida no interior. "Não quis ofender", ele começou. "Não ofendeu." Ela olhou em volta. "Senhor Roberto, eu passei 4 dias entre trem e ônibus. Não dormi direito na semana passada. Tenho poeira em lugares que eu nem sabia que existiam. O que eu preciso agora não é da incerteza educada do senhor. O que eu preciso é que me diga se o acordo que a gente fez ainda vale ou se pretende me mandar de volta porque não pareço suficientemente desgastada pela vida." Apesar de tudo, Roberto sentiu o canto da boca querer subir. Tinha aço nessa mulher. "O acordo vale, se a senhora ainda quiser. Mesmo eu não tendo visto a fazenda ainda, mesmo assim, mas preciso ser honesto. Não é lugar chique. É uma fazenda de verdade, 40 quilômetros daqui. A casa é decente, mas pequena. O trabalho é pesado." "Senhor Roberto", ela o interrompeu gentilmente,
Eu não preciso de lugar chique, preciso de trabalho honesto e de um lugar para recomeçar onde meu passado não me alcance. O senhor ofereceu isso. Eu aceitei, a menos que esteja voltando atrás. Não estou não, senhora. Então podemos seguir? Roberto concordou e foi buscar a mala dela. Clara já tinha subido na caminhonete, arrumando as saias com uma eficiência que mostrava prática. Eles rodaram em silêncio pelos primeiros quilômetros, seguindo a estrada de terra que levava para o noroeste. A tarde estava caindo, o sol começando a se inclinar em direção às montanhas, jogando sombras compridas pela paisagem. O cenário por aqui era bonito na sua simplicidade, pasto rolando até onde a vista alcançava, quebrado por manchas de mata nativa e os córregos que cortavam a terra como veias de prata. Clara olhava tudo com atenção, os olhos dela pegando cada detalhe, cada cerca, cada porteira, cada agrupamento de gado ao longe. "Quanto tempo o senhor tem essa fazenda?" ela perguntou finalmente. "Era do meu pai", Roberto respondeu, mantendo os olhos na estrada. "Ele comprou a terra logo depois da guerra, trabalhou ela por 15 anos até o coração dele falhar. Minha mãe segurou as pontas por mais 3 anos comigo e meu irmão mais novo tocando o serviço. Ela se foi também. Deixou tudo para mim e para o Antônio. E seu irmão? Ele foi embora para a capital há 6 anos. Disse que não era vida para ele, o isolamento, o trabalho sem fim. Casou com uma moça de lá, tem 2 filhos agora. A gente não se fala muito." Clara ficou quieta por um momento. E sua esposa? Como ela lidava com a solidão? Roberto sentiu o aperto conhecido no peito. Mariana cresceu aqui perto. Filha de sitiante. Ela sabia o que era a vida no interior antes de a gente casar. Era forte, trabalhadora. Ela gostava daqui. Era, Clara repetiu baixinho. "Sinto muito. Febre levou ela e nosso filho pequeno faz 5 anos. O Pedrinho tinha 3 anos. Foi rápido demais para eu fazer alguma coisa. Num dia eles estavam bem. 3 dias depois, os 2 tinham partido. Roberto nunca falava disso. Não com ninguém. Mas alguma coisa na presença quieta de Clara, no jeito que ela escutava sem oferecer piedade barata ou palavras vazias, fez as palavras saírem. "Lamento muito pela sua perda", Clara disse, e a voz dela carregava um peso que sugeria que ela sabia o que era perder gente importante. "O senhor deve ter amado muito ela." "Amei. Amo ainda, eu acho. Só que agora é diferente. É mais uma lembrança de como as coisas eram do que como são." "Entendo isso", ela disse quieta. "Meu pai morreu há 4 anos. Infarto fulminante. Num minuto ele estava rindo de alguma bobagem que a Bezerra Nova tinha feito, no outro estava no chão. Não houve tempo nem para despedida. E sua mãe morreu quando eu tinha 12 anos. Câncer. Foi longo e doloroso e no final ela implorou para Deus levar ela logo. Quando finalmente levou, foi mais alívio que tristeza, por mais terrível que seja admitir isso." "Não é terrível", Roberto disse, "é humano." Eles subiram uma elevação e lá embaixo, aninhada num vale onde um córrego corria por entre árvores antigas, estava a fazenda Silva. A casa era de tijolos, sólida e bem feita, com um alpendre na frente e chaminé numa ponta. Atrás dela ficava o curral, maior que a casa, e além dele os vários galpões, galinheiro, chiqueiro, depósitos. As cercas dividiam os pastos, e ao longe o gado pastava tranquilo. Não era impressionante, não era o tipo de propriedade que ia fazer alguém rico, mas era dele, construído pelas mãos do pai e mantido pelas suas, e ele sentia um orgulho feroz por aquilo apesar de tudo. "Ai, meu Deus!" Clara respirou ao lado dele. "Senhor Roberto, é lindo!" Ele olhou para ela surpreso. Ela estava inclinada para frente, os olhos percorrendo a propriedade, e a expressão no rosto dela era de prazer real. "As montanhas atrás", ela disse, apontando. "Do jeito que elas se erguem por trás da fazenda. E o córrego, ele tem água o ano inteiro?" "Tem sim, senhora. Mesmo nos verões mais secos, ele nunca falhou."
E aquele gado no pasto longe são suas vacas leiteiras? Parte delas. Tenho umas 40 cabeças de gado leiteiro, mais uns 20 de corte. Não é muito, mas a qualidade é boa. Posso ver elas de perto, agora? Clara virou para ele. Se não for incômodo. Passei 4 dias sentada, Sr. Roberto. Eu adoraria me mexer um pouco, e adoraria muito mais ainda ver o gado. Roberto sentiu algo afrouxar no peito. Pode ver, sim. Mas primeiro vamos deixar suas malas na casa. Deixo a senhora se arrumar um pouco. Ele dirigiu até a casa, ajudou Clara a descer e carregou as malas dela para dentro. O interior estava limpo, ele tinha se certificado disso, mas espartano. A sala principal tinha uma mesa com 4 cadeiras, um sofá que tinha sido da mãe dele, uma cadeira de balanço e uma lareira de pedra. A área da cozinha ocupava um canto com um fogão a lenha, prateleiras para mantimentos e louças e uma pia. 2 portas levavam para os quartos. Não é muito, Roberto começou, mas Clara o cortou. É limpo, é sólido e tem um fogão bom. Senhor Roberto, isso é mais que adequado. Agora, qual quarto é meu? Ele mostrou o quarto principal, o quarto dele, embora tivesse tirado todas as coisas pessoais dele de manhã. Tinha uma cama com um colchão simples, uma cômoda, uma cadeira e uma janela pequena que dava para o nascente. Isso era tudo. Vou dormir no quartinho dos fundos, ele disse. A senhora fica com esse. Isso não é necessário, Sr. Roberto. Eu posso ficar no quarto menor. A senhora acabou de passar 4 dias viajando. Vai ficar com um quarto melhor. Eu já dormi em lugares bem piores que um quartinho nos fundos. Eu garanto. Ela olhou para ele por um momento, depois assentiu. Muito obrigada. Me dá 10 minutos para trocar de roupa e eu encontro o senhor lá fora. Não precisa se apressar. Preciso sim. Ela sorriu. Senhor Roberto, eu passei 4 dias sonhando com o momento que eu ia poder botar a mão no trabalho de verdade de novo. Não me faça esperar mais. Quando Clara saiu da casa 10 minutos depois, ela estava transformada. Tinha trocado o vestido de viagem por um vestido simples de chita azul escuro, coberto por um avental pesado. Tinha soltado o cabelo da prisão do coque e amarrado numa trança prática que caía pelas costas. E tinha achado de algum lugar um par de botas de trabalho que, embora claramente velhas, pareciam sólidas. Trouxe de casa, ela explicou, pegando o olhar dele para as botas. Não tinha certeza do que ia precisar, mas pensei que botas seriam úteis. Foram as botas do meu pai. São as únicas coisas que sobrou dele depois que venderam a chácara. Eles caminharam juntos até o curral, onde Roberto mantinha as vacas leiteiras mais perto de casa. Clara se aproximou da cerca, os olhos percorrendo o rebanho com uma atenção que falava de conhecimento real. Aquela ali, ela apontou para uma vaca marrom e branca que pastava separada das outras. Ela está prenha. Está sim, Roberto confirmou, impressionado. Vai parir daqui uns 2 meses. Como você viu, o jeito que ela se move, como ela carrega o peso. E ela está comendo diferente das outras, mais devagar, mais seletiva. Meu pai me ensinou a ler os sinais. Clara inclinou a cabeça. E aquela vaca vermelha ali, a maior do rebanho, tem algum problema na pata traseira esquerda? Roberto olhou mais de perto e viu que sim. A estrela estava favorecendo levemente a pata. Ele não tinha notado antes. Caramba, tem razão. Vou ter que verificar isso antes de escurecer. Posso ajudar? Clara ofereceu, se estiver disposta. Sempre estive. Eles passaram a hora seguinte trabalhando juntos, verificando a pata da estrela, que tinha um pequeno corte que precisava ser limpo e tratado. Depois fazendo a ronda do resto do gado, verificando água, consertando uma seção de cerca que tinha começado a afrouxar. Clara trabalhava com mãos confiantes e conhecedoras, movendo-se ao redor dos animais com uma facilidade que não podia ser fingida. E o tempo todo, Roberto se pegava olhando para ela, essa mulher que tinha descido do ônibus parecendo totalmente inadequada para a vida no campo, e que agora
Trabalhava ao lado dele como se tivesse nascido para isso. Quando a noite caiu de verdade, eles voltaram para casa e Roberto acendeu os lampiões, enquanto Clara lavava as mãos na pia. "Devo fazer o jantar", ela disse. "O senhor deve estar com fome depois de me buscar na cidade." "Eu faço", Roberto respondeu. "A senhora viajou o dia inteiro. Pode descansar." "Senhor Roberto, se a gente vai fazer isso funcionar, precisa me deixar fazer minha parte. Eu vim para trabalhar, não para ser servida." Ele a estudou por um momento, vendo a determinação nos olhos dela, e assentiu. "Está bem. Mas hoje a gente divide. Amanhã a senhora assume se quiser." Eles prepararam uma refeição simples juntos. Arroz, feijão e carne seca que Roberto tinha feito na semana anterior. E comeram na mesa pequena enquanto a noite envolvia a fazenda. E conversaram. Realmente conversaram, de um jeito que Roberto não conversava com ninguém há anos. Clara contou sobre crescer na chácara do pai, sobre aprender a lidar com animais antes de aprender a ler, sobre a mãe que morreu cedo demais e o pai que tinha feito o melhor que podia, criando uma filha sozinho. "Ele não sabia o que fazer com uma menina", Clara disse com um sorriso triste. "Então me criou como criaria um filho. Me ensinou tudo sobre criação de gado, sobre plantar, sobre consertar cerca e ler o tempo. Minha madrinha, a irmã da minha mãe que morava na capital, ficava horrorizada toda vez que vinha nos visitar e me via com as mãos sujas de terra e cheiro de curral. Dizia que eu estava sendo criada como moleque, que nenhum homem decente ia querer casar comigo. E ela estava certa. Sobre homem decente não querer casar comigo." Clara deu uma risada amarga, não da forma que ela pensava. "Acontece que tem homem que quer casar, mas não pelos motivos certos." Roberto esperou, sentindo que tinha mais para contar, mas não querendo forçar. Depois de um momento, Clara continuou. "Quando meu pai morreu, a chácara tinha dívidas. Ele tinha pegado empréstimo para expandir, para comprar gado melhor. Quando ele se foi, os credores vieram cobrar. Tive que vender tudo para pagar. Fiquei sem nada. Fui morar com minha madrinha na capital. Ela ficou quieta, os dedos brincando com a xícara de café. Minha madrinha é viúva, tem dinheiro e tinha ideias bem específicas sobre o que meu futuro deveria ser. Queria que eu casasse bem, com um homem de posses e posição social. De preferência, alguém que pudesse ignorar minha origem humilde. Ela me apresentou para vários homens assim nos últimos 2 anos. Todos educados, todos adequados, todos completamente insuportáveis. E o último se chamava Maurício. Banqueiro, 10 anos mais velho que eu, viúvo com 2 filhos crescidos. Minha madrinha achou que era perfeito. Ele era educado nos primeiros encontros, atencioso até. Mas quando pediu minha mão, quando achou que o casamento estava garantido, ele mostrou quem era de verdade." Clara parou, e Roberto viu a mão dela apertar a xícara com força. Ele deixou claro que esperava uma esposa decorativa e obediente, que meu lugar seria servir à mesa dele e dar filhos, e nunca ter opinião sobre nada importante. Quando tentei falar sobre a chácara, sobre quanto eu sentia falta do trabalho com os animais, ele riu. Disse que essas bobagens de fazendinha iam acabar assim que a gente casasse, que eu ia aprender a ser uma dama de verdade. E quando eu disse que não, quando eu recusei, ele ficou bravo. Me agarrou pelo braço com força, disse que mulher teimosa precisava aprender respeito. A voz de Roberto saiu mais dura que ele pretendia. "Ele te machucou?" Tentou. Clara encontrou os olhos dele. "Mas crescer numa chácara me ensinou mais que só lidar com gado. Me ensinou a me defender. Dei uma joelhada nele onde dói mais e saí correndo. Minha madrinha não acreditou em mim quando contei. Disse que eu tinha entendido errado, que eu estava sendo dramática, que eu tinha estragado minha melhor chance. Disse que, se eu não ia aceitar um homem adequado, então podia encontrar meu próprio caminho no mundo. Me deu 1 mês para sair da casa dela. Então você respondeu meu anúncio."
Respondi vários, na verdade. O seu foi o mais honesto. Não prometeu romance, nem luxo, nem nada, além do que era. Um acordo de trabalho entre duas pessoas que precisavam de algo que o outro podia dar. Essa honestidade significou mais para mim que qualquer promessa florida. Roberto absorveu isso, entendendo mais a cada palavra, porque uma mulher como Clara tinha feito a escolha que fez. Ela não estava correndo em direção a algo. Estava fugindo, igual ele tinha fugido por anos. Eram dois refugiados de tipos diferentes de perda, procurando algo que parecesse chão firme. Eu quis dizer o que escrevi, ele falou. Sobre o trabalho ser duro, sobre o isolamento. A gente fica a 40 quilômetros da cidade e ela nem é grande coisa. No inverno, a gente pode ficar semanas sem conseguir sair se a chuva for pesada. A fazenda tem 150 alqueires e agora sou só eu. Tem o gado que você viu, umas galinhas, uns porcos, uma horta que virou mato nos últimos anos. A casa tem 3 cômodos e pronto, é isso. Parece perfeito, Clara disse quieta. Ele olhou para ela surpreso e ela sorriu. Falo sério. Nada de bailes para ir, nada de jantares entediantes, ninguém para julgar se meu vestido é bonito ou se minha conversa é suficientemente vazia. Só trabalho honesto e espaço para respirar. O senhor não faz ideia, senhor Roberto, de como isso parece bom para alguém que passou os últimos 2 anos sufocando num salão de visitas. Tem uma coisa que a gente devia discutir, Clara disse, a voz ficando prática. Os termos do nosso acordo. Achei que os termos estavam claros. A senhora ajuda a tocar a fazenda, eu dou casa e comida, e a gente casa. Ela interrompeu. Sim, esse era o acordo. Mas imagino que o senhor prefira esperar, pelo menos até a gente saber se consegue aguentar a companhia um do outro. Umas semanas seriam suficientes. 1 mês? Roberto piscou. Na verdade, ele não tinha pensado tão longe. O conceito todo ainda parecia irreal. Isso parece sensato. E imagino que tenha um lugar onde eu possa dormir separada até lá. O quartinho que o senhor mencionou, posso dormir lá. A senhora acabou de viajar 4 dias. Vai ficar com um quarto bom. Eu já dormi em lugares bem piores que um quartinho nos fundos. Eu prometo. Ela o estudou por um momento, depois concordou. Muito obrigada. Eles terminaram de comer em silêncio confortável. E depois Clara insistiu em lavar a louça enquanto Roberto verificava que tudo estava trancado para a noite. Quando finalmente se separaram para dormir, Roberto deitado no quartinho estreito e Clara no quarto principal, ele ficou olhando para o teto de madeira e pensando em como o dia tinha sido estranho. Tinha esperado alguém simples e prático. Tinha recebido Clara, bonita e refinada e mais forte que qualquer um que ele conhecia. Tinha esperado desconforto e constrangimento. Tinha encontrado conversa fácil e trabalho compartilhado. Tinha esperado que isso fosse um erro. Mas deitado ali no escuro, ouvindo os sons noturnos da fazenda que conhecia tão bem, Roberto se pegou pensando que talvez, só talvez, isso pudesse funcionar. E do outro quarto, se ele escutasse com atenção, podia ouvir Clara se mexendo, se ajeitando, começando a primeira noite numa vida nova. Uma vida que, para bem ou para mal, agora incluía ele. Roberto acordou antes do amanhecer, como sempre, o corpo acostumado com o ritmo da fazenda depois de tantos anos. Vestiu as roupas de trabalho no escuro, esperando fazer tudo quieto para não acordar Clara, que devia estar exausta da viagem. Mas quando abriu a porta do quartinho, achou ela já na cozinha, vestida com o vestido de chita e o avental, mexendo alguma coisa no fogão. Bom dia, ela disse, virando para ele com um sorriso. Achei café e fiz. Espero que não se importe. E encontrei uns ovos no galinheiro, então fiz mexido também. Ele ficou parado ali, ainda meio sonolento, tentando processar a cena. A senhora já ordenhou as galinhas, coletou os ovos, ela corrigiu com diversão nos olhos.
E sim, acordei cedo, não consegui voltar a dormir, então pensei em me fazer útil. Espero que esteja tudo bem. Claro que está. É só que você não precisava. Eu viajei 4 dias, sentada sem fazer nada útil, Sr. Roberto. Acredite, é um prazer poder trabalhar de novo. Eles tomaram café juntos enquanto o céu clarear lá fora e depois saíram para a ronda matinal. Roberto mostrou para Clara a rotina: alimentar as galinhas, os porcos, verificar o gado, ordenhar a vaca leiteira que mantinha separada para os laticínios. E em cada tarefa, Clara trabalhava com mãos conhecedoras e eficientes, fazendo perguntas inteligentes sobre o sistema dele, oferecendo sugestões baseadas no que o pai dela fazia. Se essa história está te emocionando, clica em Valeu Demais. O botão Valeu Demais é uma forma de contribuir financeiramente para que a gente continue trazendo histórias que tocam o coração como essa. É um gesto pequeno que faz uma diferença enorme. Aquela vaca ali, Clara apontou durante a ronda matinal do 3º dia. A preta e branca mais gorda, ela está perto de parir. Roberto olhou mais de perto para a Estrela, sua melhor vaca leiteira. Está sim, daqui uns 2 dias, eu acho. Como soube? O jeito que ela está se movendo, como ela se separou um pouco do resto do rebanho. E olha, a barriga dela, está bem baixa. Meu pai me ensinou a ler os sinais. Seu pai ensinou bem. Estrela é minha melhor produtora. Esse vai ser o 3º bezerro dela. O pai é o touro do sítio vizinho. Sangue bom. Se for fêmea, vou guardar para reprodução. Clara passou a mão no flanco da Estrela com cuidado. Ela está em ótima condição, Sr. Roberto. Claramente o senhor cuida bem dela. Eu tento. As vacas são o coração da fazenda. Sem elas, não tem renda. Posso estar presente quando ela parir? Se o senhor não se importar. Já ajudei meu pai com muitos partos. Ficaria feliz com a ajuda. Às vezes, as coisas complicam. E ter outra pessoa que sabe o que está fazendo faz diferença. Os dias que se seguiram caíram num ritmo surpreendentemente confortável. Acordavam antes do sol, faziam a ronda matinal juntos, tomavam café da manhã que Clara insistia em preparar, depois dividiam as tarefas do dia. Roberto cuidava do trabalho mais pesado, consertar cerca, limpar os galpões, enquanto Clara assumia a casa, o galinheiro, a horta abandonada que ela jurou ressuscitar. Mas sempre encontravam tempo para trabalhar lado a lado também. E foi nesses momentos que Roberto começou a conhecer Clara de verdade. Ela tinha um senso de humor seco que pegava ele desprevenido e o fazia rir de um jeito que não ria há anos. Tinha uma teimosia feroz quando acreditava estar certa sobre algo. Tinha uma gentileza com os animais que falava de alguém que entendia criaturas mudas, melhor que gente. E tinha uma força, não só física, embora ela claramente não tivesse medo de trabalho pesado, mas uma força interior que vinha de ter sobrevivido perda e decepção e escolhido continuar mesmo assim. À noite, depois do jantar, eles se sentavam na varanda quando o tempo permitia, ou perto da lareira quando estava frio, e conversavam. Realmente conversavam, de um jeito que Roberto não conversava com ninguém desde que Mariana tinha partido. Clara contou mais sobre a vida com o pai, sobre as lições que ele tinha ensinado, sobre os sonhos que ela tinha tido de um dia ter a própria chácara. Roberto se viu contando coisas que nunca tinha dividido com ninguém. Sobre a guerra que tinha deixado cicatrizes que ninguém via. Sobre a culpa que carregava por não ter conseguido salvar Mariana e Pedrinho. Sobre os anos de solidão que tinham feito ele esquecer como era ter companhia. A senhora não falhou com eles, Clara disse numa dessas noites, a voz firme. Febre não escolhe quem leva baseado enquanto a pessoa é amada ou o quanto alguém tenta salvar. Às vezes as coisas ruins acontecem e não é culpa de ninguém. É só a vida sendo cruel. Eu sei disso aqui, Roberto tocou a cabeça, mas aqui ele tocou o peito, ainda não aceitou completamente. Vai aceitar.
Com o tempo, a dor não vai embora, eu sei disso. A saudade do meu pai ainda aperta meu peito tem dias. Mas fica mais leve. Fica possível carregar sem que esmague a pessoa. Eles ficaram sentados em silêncio depois disso, mas era um silêncio confortável, companheiro. E Roberto percebeu que pela primeira vez em 3 anos, ele não se sentia completamente sozinho. Foi na madrugada do 5º dia que Estrela entrou em trabalho de parto. Roberto acordou com um pressentimento ruim, aquele instinto que todo fazendeiro desenvolve quando algo não está certo com os animais. Vestiu-se rápido e foi para o curral, e encontrou Estrela deitada de lado, os flancos tremendo, os olhos revirados mostrando o branco. Ele estava começando a examinar ela quando ouviu passos atrás dele. Era Clara, ainda de camisola, mas com as botas calçadas e um chale jogado nos ombros. Ouvi barulho e vim ver, ela disse. É a Estrela. Está em trabalho de parto e alguma coisa não está certa. Ela deveria estar mais avançada a essa altura. Clara se ajoelhou ao lado dele, as mãos indo automaticamente para o flanco da vaca, sentindo, avaliando. Ela está fazendo força há quanto tempo? Não sei. Acabei de achar ela assim. Deixa eu verificar. Clara arregaçou as mangas, lavou as mãos e braços na água que Roberto tinha trazido e gentilmente examinou a vaca internamente. O rosto dela ficou sério. O bezerro está mal posicionado. Vem com uma pata dobrada para trás. Se a gente não corrigir, vamos perder os dois. Consegue corrigir? Vou tentar. Mas, senhor Roberto, precisa entender. Se eu não conseguir, vamos perder a vaca e o bezerro. Ela já está se cansando demais. Faça o que precisa fazer. Clara concordou uma vez, respirou fundo e foi trabalhar. O que se seguiu foi uma hora das mais delicadas e cuidadosas que Roberto já tinha visto. Clara trabalhava com paciência infinita, o braço enterrado até o ombro dentro da vaca, o rosto apertado de esforço, enquanto sentia pelo bezerro, tentava manipular a pata mal posicionada, tentava convencer ela para a posição certa para o nascimento. Suor escorria pelo rosto dela, apesar do frio da madrugada. A mandíbula estava tão apertada que Roberto via os músculos pularem. 2 vezes ela teve que parar e descansar o braço, flexionar os dedos para restaurar a circulação. E cada vez ela olhava para ele com algo parecido com desculpa nos olhos. Está tudo bem, ele falava. Vai com calma. Está indo bem. Quase consegui, ela disse na segunda parada. A pata continua escorregando de volta, mas consigo sentir, tem jeito. Vamos lá, queridinha. Ela estava falando com o bezerro agora, ou talvez com a Estrela, ou talvez com os dois. Trabalha comigo. Vem para a posição certa. É isso, ela respirou. É isso mesmo. A pata está para frente. As 2 patas estão posicionadas agora. Senhor Roberto, na próxima vez que ela fizer força, a gente precisa puxar. Tem corda? Aqui mesmo. Ele já tinha pegado, já sabia o que seria preciso. Trabalharam juntos, fazendo laço nas patas do bezerro que agora estavam apresentadas. E quando Estrela fez força com a próxima contração, puxaram, firme e constante, seguindo o ritmo natural da vaca. Uma vez, 2, 3, e então de repente a cabeça do bezerro estava emergindo, depois os ombros, e numa enxurrada de fluido e membrana, o bezerro inteiro deslizou para a liberdade no feno. Por um momento terrível, ele ficou parado. Então Clara estava limpando as vias aéreas dele, esfregando ele vigorosamente com pano limpo, estimulando, e o bezerro ofegou, tossiu e puxou a primeira respiração. Uma bezerra, perfeita e inteira, o pelo escuro com o fluido do nascimento, mas já mostrando a cor marrom avermelhada que ela tinha herdado do pai. Graças a Deus, Clara sussurrou. E só então Roberto percebeu que ela estava chorando. Lágrimas escorriam pelo rosto enquanto ela trabalhava sobre a bezerra, certificando-se que as vias aéreas estavam limpas, verificando por defeitos ou ferimentos, as mãos gentis, apesar do tremor óbvio.
Conseguimos, Roberto disse, e a própria voz dele estava áspera de emoção. Clara, conseguimos. Você conseguiu, ele corrigiu. Salvou as duas. Nós conseguimos. Ela corrigiu de volta, ainda rindo pelas lágrimas. Senhor Roberto, quando você segurou ela firme, quando puxou comigo, isso fez toda a diferença. Eu não teria conseguido sozinha. Ficaram no curral pela hora seguinte, monitorando mãe e bebê, certificando-se que Estrela expeliu a placenta direito, observando enquanto a bezerra lutava para as patas em pernas impossível longas e bambas, e encontrava o caminho para a primeira refeição. Quando finalmente deixaram o curral, o céu no leste estava começando a clarear em direção ao amanhecer. Na bomba d'água do lado de fora, Clara tentou limpar as mãos e braços, mas os dedos estavam tão cansados e frios que ela mal conseguia trabalhar a alavanca. Roberto assumiu, bombeando água enquanto ela lavava. E mesmo na luz fraca, antes do amanhecer, ele via como as mãos dela tremiam agora que a crise tinha passado. Devia entrar, Roberto disse, se aquecer. Já trabalhamos 3 horas direto no frio, com nada além de camisola e chale. Vai pegar um resfriado. Estou bem. Clara! Sua voz foi mais firme que pretendia. Por favor, entre. Eu termino aqui. Ela parecia querer discutir, mas outro tremor violento passou por ela e ela concordou. Está certo. Mas quero verificar elas de novo daqui a algumas horas. Nós vamos. Ele a viu atravessar o terreiro, tropeçando um pouco nas botas grandes demais, e sentiu algo mudar no peito. Essa mulher que tinha descido do ônibus 5 dias atrás, parecendo que pertencia a um salão de visitas, tinha acabado de passar metade da noite até o cotovelo dentro de uma vaca em trabalho de parto difícil. Tinha salvado sua melhor produtora de leite e a bezerra com habilidade, determinação e coragem. E tinha chorado de alívio quando a bezerra puxou a primeira respiração. Ela não era o que ele esperava. Era algo completamente diferente. Quando Roberto entrou na casa 10 minutos depois, Clara tinha trocado para roupa limpa e estava agachada perto do fogo, enrolada numa coberta, o cabelo molhado caindo pelas costas. Tinha feito café, forte e preto, e serviu uma xícara para ele sem perguntar. Obrigado, ele disse, pegando com gratidão. O calor era bom nas mãos frias. Eu que agradeço, Clara respondeu. Não teria conseguido sozinha. Quando o senhor segurou ela firme, quando puxou comigo, isso fez toda a diferença. A senhora sabia o que estava fazendo, só segui sua orientação. Ele se sentou na cadeira perto dela. Clara, quero que entenda uma coisa. Não podia ter conseguido isso sozinho. Quando senti como a bezerra estava posicionada, fiquei com medo de perder as duas. Já vi apresentação ruim assim antes, e às vezes não importa o que a pessoa faz. Mas não perdemos, Roberto disse quieto. Salvamos as duas. Nós salvamos. Ela o corrigiu, e tinha um orgulho feroz na voz dela. Senhor Roberto, precisa saber que falei sério na minha carta sobre estar acostumada com trabalho duro. Mas também preciso que saiba que não sou alguma coisa frágil que vai murchar na primeira dificuldade. Cresci fazendo esse trabalho. Sou boa nisso. E não vou embora. Havia uma necessidade em provar a si mesma na voz dela que ia mais fundo que só essa noite. Roberto se perguntou o que tinha acontecido em São Paulo. O que exatamente a madrinha e aqueles homens adequados tinham dito para fazer Clara sentir que tinha que defender a competência dela com tanta força. Posso ver isso, ele disse quieto, e estou feliz. Não só porque salvou Estrela e a bezerra, embora isso seja motivo de sobra, mas porque acho que talvez isso possa funcionar. Não só como um acordo, mas como parceria de verdade, se estiver disposta. Clara o estudou por cima da borda da xícara de café. Estou disposta. O senhor está realmente? Porque vi seu rosto ontem, senhor Roberto. Achou que tinha acontecido um erro. Achou que eu era bonita demais, refinada demais, tudo demais para um lugar assim.
para um homem como o Senhor. E agora acho que cometi o erro, não em mandar buscar uma noiva, mas em presumir que sabia que tipo de mulher conseguiria sobreviver aqui. Em achar que beleza e refinamento significavam a mesma coisa que fraqueza. Ele encontrou os olhos dela. A senhora não é fraca, Clara. Isso ficou bem claro. Não, ela concordou. Não sou. Mas também não sou tão forte quanto finjo ser. Hoje à noite, quando não conseguia fazer aquela pata vir para frente, quando achei que ia perder elas, a voz dela falhou. Fiquei apavorada, não só de perder a vaca e a bezerra, mas de falhar. De provar que o Senhor estava certo em duvidar de mim, de dar motivo para me mandar de volta. Não vou mandar você de volta. O Senhor diz isso agora. Digo isso porque é verdade. Roberto largou a xícara de café e se inclinou para frente. Clara, me escuta. Não sei muito sobre modos chiques ou corte direito ou nada disso. Mas sei de gado e sei de gente que trabalha com gado. O que você fez hoje à noite, a habilidade, a paciência, a determinação, isso não se finge. Você é real. E se está disposta a ficar, a realmente construir algo aqui, então estou disposto a tentar ser o tipo de parceiro que você merece. Ela ficou quieta por um longo momento, e na luz do fogo, ele viu lágrimas ameaçando de novo, embora ela piscasse com força para segurá-las. Estou disposta, ela disse finalmente. Mais que disposta. Este lugar, Sr. Roberto, é a primeira vez em 2 anos que sinto que posso respirar, que posso ser eu mesma em vez da pessoa que todo mundo queria que eu fosse. Não quero perder isso. Não quero perder isto aqui. Então não vai perder. Vamos fazer funcionar. Ficaram sentados em silêncio depois disso, terminando o café enquanto o céu do leste continuava a clarear. Em algum lugar lá fora, um galo cantou, anunciando o dia. Os sons normais da manhã estavam começando, pássaros se mexendo, gado se movendo nos pastos, o vento pegando como sempre pegava no amanhecer. A gente devia tentar pegar algumas horas de sono, Roberto disse finalmente. Foi uma noite longa. Quero verificar estrela primeiro. Eu também. Voltaram para o curral juntos e encontraram vaca e bezerra indo bem. Estrela estava de pé, comendo feno com apetite bom, enquanto a bezerra mamava firme, o rabinho sacudindo de contentamento. Ela precisa de nome, Clara disse, observando a bezerra com óbvio carinho. A senhora devia dar. Trouxe ela ao mundo. Nós trouxemos, ela insistiu, mas sorriu considerando. Que tal Esperança? Parece apropriado de alguma forma. Esperança. Roberto experimentou o nome, observando a bezerra com as perninhas bambas e espírito determinado. Gostei. Esperança é perfeito. Quando finalmente voltaram para casa, o amanhecer de verdade tinha chegado pelo interior brasileiro, pintando as montanhas de dourado e rosa. Roberto começou a ir para o quartinho dele, mas Clara o parou. Senhor Roberto. Roberto? Ela pareceu testar o nome dele, incerta se tinha o direito de usar. Seria muito errado se eu dissesse que estou feliz de estar aqui? Apesar de tudo que aconteceu, apesar de toda a incerteza, estou feliz. Ele se viu sorrindo, realmente sorrindo pela primeira vez desde que ela tinha chegado. Estou feliz também, Clara. Descansa um pouco, vamos verificar Esperança de novo no meio do dia. Está bem, boa noite. Ou bom dia, imagino, bom dia. Mas o sono não veio fácil para Roberto. Ele deitou na cama estreita do quartinho, a mente repassando os eventos da noite, vendo o rosto de Clara na luz do lampião enquanto trabalhava sobre a vaca, ouvindo a determinação feroz na voz dela, lembrando do jeito que ela tinha chorado de alívio quando a bezerra puxou a primeira respiração. Ela não tinha feito isso para impressionar ele ou tentar provar alguma coisa. Tinha simplesmente feito o que precisava ser feito, com habilidade e coragem e um tipo de compromisso apaixonado que falava de alguém que realmente amava o trabalho. Ele tinha estado errado sobre ela, completa e totalmente errado.
E a percepção trouxe uma pergunta desconfortável consigo. No que mais ele tinha estado errado? Por 3 anos, Roberto tinha dito para si mesmo que estava contente sozinho, que não precisava de companhia ou parceria ou nada além do trabalho da fazenda e a companhia dos animais. Tinha se convencido que os fantasmas do passado, a guerra, a morte de Mariana, a febre que levou Pedrinho, os anos de perda empilhados uma em cima da outra, tinham feito dele alguém que funcionava melhor na solidão. Mas vendo Clara trabalhar hoje à noite, observando o jeito que ela se movia pelo curral, com confiança e propósito, ouvindo a voz dela acalmar a vaca assustada, ele tinha sentido algo que achava que tinha morrido muito tempo atrás. Não só atração, embora Deus sabia que ela era bonita o suficiente para fazer o coração de qualquer homem acelerar, mas algo mais profundo. Reconhecimento, talvez. A sensação de que aqui estava alguém que entendia as mesmas coisas que ele entendia, que valorizava as mesmas coisas que ele valorizava, que podia dividir não só o trabalho, mas o significado do trabalho. Era assustador e emocionante em medida igual. Quando Roberto finalmente pegou no sono, foi sonhando com olhos cor-de-mel e cabelo castanho escuro e mãos que sabiam exatamente como convencer vida nova a vir ao mundo. As semanas que se seguiram caíram num padrão que parecia estranho e natural ao mesmo tempo. Roberto e Clara trabalhavam lado a lado do amanhecer ao anoitecer, e as conversas deles foram ficando mais fáceis a cada dia que passava. Clara assumiu a cozinha completamente, insistindo que Roberto já tinha trabalho demais para se preocupar com comida também. Mas eles sempre jantavam juntos, e essas refeições se tornaram o ponto alto do dia de Roberto. À noite, sentavam na varanda quando o tempo permitia, ou perto da lareira quando estava frio, e conversavam sobre tudo. Clara contou mais sobre a vida com o pai, sobre sonhos que tinha tido de um dia ter a própria criação. Roberto se viu dividindo coisas que nunca tinha contado a ninguém, sobre as marcas invisíveis que a guerra tinha deixado, sobre a culpa que ainda carregava por não ter salvado a família. O Senhor não falhou com eles, Clara disse numa dessas noites, a voz firme. Às vezes as coisas ruins acontecem e não é culpa de ninguém. É só a vida sendo cruel como é às vezes. Eu sei disso aqui, Roberto tocou a cabeça. Mas aqui ele tocou o peito, ainda dói. Vai melhorar, ela prometeu. A dor não vai embora, eu sei. A saudade do meu pai ainda aperta tem dias, mas fica mais leve de carregar. Foi numa tarde quente que tudo mudou. Chuva pesada tinha caído a semana inteira, enchendo o córrego que cortava a propriedade até ele virar um rio bravo e marrom. Roberto estava verificando a cerca perto da água quando viu que parte dela tinha sido levada pela correnteza. Pior, 3 vacas tinham ficado presas do outro lado, isoladas pelo córrego cheio demais para atravessar com segurança. Ele poderia esperar a água baixar, mas isso levaria dias, e as vacas não tinham pasto bom naquele lado. Então Roberto fez o que sempre fazia, o que a necessidade exigia. Entrou na água. A correnteza era mais forte que ele esperava. Pegou ele pelas pernas, desequilibrou ele, e antes que pudesse reagir, a água tinha levado ele. Roberto lutou para se manter acima da superfície, tentando nadar para o lado, mas a correnteza era forte demais, tinha força demais e estava levando ele cada vez mais rápido córrego abaixo. Ele bateu numa pedra, a dor explodindo no ombro e engoliu água. Seus pulmões queimavam. O mundo estava virando uma confusão de marrom e espuma branca e ele não conseguia dizer qual lado era para cima. Ia morrer ali. Ia se afogar a 100 metros da própria casa. E Clara ia ficar sozinha, viúva antes mesmo de ter sido esposa de verdade. O pensamento era insuportável. Então, alguma coisa pegou ele. Braços fortes em volta do peito, puxando, e de repente tinha ar e ele estava tossindo água e lutando. Para! Uma voz gritava no ouvido dele.
Para de lutar, Roberto. Deixa eu te levar. Era Clara. De alguma forma ela tinha visto, tinha vindo, tinha entrado naquela água mortal atrás dele. Ela o puxou para o lado, lutando contra a correnteza, os braços dela impossível fortes para alguém do tamanho dela. Quando finalmente alcançaram águas rasas, Roberto caiu de joelhos na lama, tossindo, tremendo, vivo. Clara caiu ao lado dele, respirando pesado, encharcada dos pés à cabeça. Seu idiota, ela ofegou, mas tinha lágrimas no rosto misturadas com a água do rio. Seu idiota teimoso. Podia ter morrido. Eu sei. As vacas podiam esperar. Eu sei, ele repetiu. Desculpa. Ela o puxou para um abraço tão forte que doeu, e ele sentiu ela tremendo. Quando pensei que ia perder você, ela sussurrou. Quando vi você ser levado e pensei que não ia conseguir chegar a tempo. Clara, ele afastou ela o suficiente para ver o rosto, as mãos dele pegando o rosto dela. Sinto muito, não devia ter arriscado. Promete que não vai fazer de novo. Promete que vai ter mais cuidado porque eu não posso perder você. Não quando acabei de te achar. Ele a beijou. Não planejou, não pensou se era a hora certa ou o jeito certo. Simplesmente se inclinou e beijou ela. Os lábios meio congelados dele contra os dela, a mão pegando o rosto, provando água do rio e sal de lágrimas e algo mais doce por baixo. Por um momento terrível, ela ficou parada e Roberto achou que tinha cometido um erro catastrófico. Mas então, ela estava beijando ele de volta, os braços apertando em volta dele, a boca macia e quente respondendo a dele com uma fome que combinava com a dele. Quando se separaram, os dois respirando pesado, Clara olhou para ele com olhos arregalados. Desculpa, Roberto disse com a voz rouca. Não devia ter. Você me quer aqui? A pergunta saiu quase brava. Não como empregada ou ajudante ou até só esposa no papel. Você realmente me quer? Clara, nada sobre você é conveniente. Você é complicada e teimosa e esperta demais para o próprio bem. E me apavora na maioria do tempo, porque não sei o que você está pensando ou se estou fazendo isso certo, ou se você poderia realmente me querer de verdade. Eu te quero, ela o interrompeu. Quero você, Roberto Silva. Quero que isso seja real. Quero que a gente seja real. Então ele a beijou de novo, mais profundo dessa vez, desesperado e sincero, e ela respondeu com igual força. Quando finalmente se separaram, ela disse: a gente devia ir para casa, secar, se aquecer. Daqui a pouco a gente pega a pneumonia. Ele concordou, mas segurou a mão dela enquanto caminhavam de volta, os dedos entrelaçados, e algo no peito dele, que tinha estado fechado por 3 anos, finalmente se abriu. Os meses que se seguiram foram os mais felizes que Roberto conseguia lembrar em anos. Ele e Clara se casaram direito numa cerimônia simples na cidade, com o padre local e meia dúzia de vizinhos como testemunhas. Não foi grande nem chique, mas foi real. E quando Roberto falou os votos, quis dizer cada palavra. Clara também, os olhos dela sérios, enquanto prometia honrar e amar, ficar ao lado dele no que viesse. À noite, quando se deitavam juntos na cama que tinha sido dele sozinho por tanto tempo, Roberto sentia uma gratidão tão profunda que quase doía. Essa mulher extraordinária tinha escolhido ele tão deliberadamente quanto ele tinha escolhido ela. E estava construindo uma vida com ele, não porque não tinha escolha, mas porque queria. Nos primeiros meses casados, Clara transformou a casa. Não de forma dramática, mas em pequenas formas que faziam o lugar parecer mais cuidado, mais vivo. Cortinas que ela costurou de tecido que achou nas coisas da mãe de Roberto. Vasos com flores da horta que ela tinha ressuscitado. O cheiro de pão fresco e café forte toda manhã. Risada. A casa tinha risada de novo. Mas foi numa manhã de outono que Clara fez um anúncio que mudaria tudo. Eles estavam tomando café quando ela disse, bem quieta, Roberto,
Estou grávida. Ele quase derrubou a xícara. Tem certeza? Tenho. Estou atrasada já faz umas semanas e com o jeito que tenho me sentido de manhã. Ela respirou fundo. Acho que vou ter um bebê. A primeira reação de Roberto foi alegria pura, brilhante e avassaladora. Então veio o medo. Parto era perigoso, especialmente aqui no interior, longe de médico. Mulheres morriam, bebês morriam. A própria mãe dele tinha perdido 2 filhos entre ele e o irmão. Como você está se sentindo? Com medo, Clara admitiu. E feliz, e com medo de novo. Roberto, eu sei como isso é perigoso. Sei que mulheres morrem no parto, especialmente aqui longe de ajuda. Mas também a mão dela foi pro ventre, um gesto protetor. Eu quero isso, quero nosso filho, quero construir uma família com você. Vamos passar por isso juntos, Roberto prometeu, pegando a mão dela. Vamos avisar o Dr. Henrique na cidade, fazer ele vir quando chegar a hora. Vamos nos preparar, ter cuidado, e você vai ficar bem. Tem que ficar. Vou fazer o melhor que puder, ela disse, e riu meio trêmula. Embora me avisaram que grávida fica emotiva e exigente, não me importo, você pode ser emotiva e exigente quanto quiser. Só, a voz dele falhou. Só tenha cuidado, por favor. Vou ter, prometo. Passaram o resto do dia conversando sobre o futuro em termos mais concretos. Onde arrumar o berço? Que mudanças precisariam fazer na casa? Como iam se virar com o bebê e ainda tocar a fazenda? Foi avassalador e empolgante e assustador tudo junto. Essa prova tangível que a vida deles juntos estava criando algo novo, algo que ia durar mais que os 2. Mas a alegria foi interrompida algumas semanas depois, quando uma visita inesperada chegou. Roberto estava no pasto quando viu a charrete subindo a estrada. Uma mulher mais velha, bem vestida, estava sendo ajudada a descer por um motorista. Mesmo de longe, ele viu Clara ficar completamente imóvel na varanda da casa, o rosto ficando branco. Madrinha Amélia, ela sussurrou quando Roberto chegou perto. A mulher que se aproximou era elegante, devia ter uns 60 anos, com cabelo grisalho preso num coque apertado e roupas que falavam de dinheiro da capital. Os olhos dela foram direto para Clara. E tinha algo neles, alívio talvez, ou medo, ou ambos. Clara, ela disse, a voz tremendo, graças a Deus. Quando recebi sua carta, temi que... Que carta? Roberto perguntou baixo para Clara. Escrevi para ela 2 meses atrás, Clara murmurou. Achei que queria que ela soubesse que estava bem, que era feliz, que não precisava se preocupar. A senhora veio até aqui por quê? Clara perguntou, a voz cuidadosa. Achou que eu precisava de resgate? Não. A voz da mulher rachou. Não, querida. Vim para pedir perdão. Pedir perdão pelas coisas terríveis que disse, por tentar forçar você a um casamento que teria te feito infeliz. Estava errada, Clara. Errada sobretudo. O silêncio que se seguiu foi pesado, com anos de mágoa e mal-entendido. Finalmente, Roberto deu um passo à frente e estendeu a mão. Senhora, sou Roberto Silva, marido da Clara. A senhora quer entrar? Está muito quente aqui no sol. A madrinha pegou a mão dele com gratidão, os olhos avaliando ele com a inteligência afiada que Clara tinha herdado. Obrigada, senhor Silva. Eu gostaria muito. Dentro da casa, sobre água gelada, que Clara preparou com mãos que tremiam levemente, Dona Amélia contou a história dela. Como tinha se arrependido das palavras duras quase imediatamente, mas tinha sido orgulhosa demais para admitir. Como a partida de Clara tinha forçado ela a encarar os próprios medos e arrependimentos. Como o investigador tinha finalmente rastreado Clara através da agência matrimonial e as linhas de ônibus levando até aqui. Quando recebi sua carta dizendo que tinha casado com um fazendeiro, que era feliz, não acreditei no começo. Dona Amélia admitiu. Achei que estava fingindo força, fazendo o melhor de uma situação ruim. Então, vim ver por mim mesma. Para me resgatar se precisasse de resgate, ou
Ela pausou, olhando em volta da casa com sinais claros de cuidado e conforto. Ou para me satisfazer que você estava realmente bem. Estou bem, Clara disse quieta. Melhor que bem. Madrinha Amélia, sou feliz aqui. De verdade, do fundo do coração feliz, de um jeito que nunca fui em São Paulo. Esta vida, este homem, este lugar, é tudo o que eu precisava. Mesmo que não soubesse quando fui embora. Posso ver isso. Os olhos da madrinha foram para onde Roberto estava sentado protetor perto de Clara, a mão dele cobrindo a dela na mesa. Senhor Silva, devo dizer que quando comecei essa viagem, estava preparada para não gostar do senhor intensamente. Imaginei você como algum fazendeiro grosseiro que tinha aproveitado das circunstâncias desesperadas da minha sobrinha. Senhora, com respeito, é exatamente isso que sou, Roberto disse calmo. Grosseiro, sem refinamento. Mas amo sua sobrinha. Amo a força dela e a inteligência e a coragem. Amo a vida que estamos construindo juntos. E prometo que vou passar o resto dos meus dias certificando que ela nunca se arrependa de ter me escolhido. Dona Amélia o estudou por um longo momento, depois sorriu. Um sorriso de verdade que suavizou os traços severos. Acredito que vai, Sr. Silva. E vejo agora que você é exatamente o que Clara precisava. Não alguém para mantê-la numa gaiola dourada, mas alguém que valoriza ela por quem realmente é. A visita que Dona Amélia tinha planejado como verificação rápida se estendeu por 3 dias, e Roberto assistiu fascinado enquanto o relacionamento entre madrinha e sobrinha devagar se curava. Não foi fácil. Teve lágrimas, conversas difíceis, momentos de tensão quando mágoas antigas surfaram. Mas teve também risadas, memórias compartilhadas dos pais de Clara e o começo de compreensão real. E quando Clara finalmente contou que estava grávida, Dona Amélia chorou de alegria e anunciou que ia se mudar para a cidade vizinha para ficar perto. Minha vida é onde minha família está, ela disse firmemente. E você é minha única família, Clara. Você e esse bebê que vem chegando. Quero estar aqui, se me deixar. Quero ser parte da vida de vocês. Clara olhou para Roberto, que acenou. Gostaríamos muito, madrinha, Clara disse. E as 2 mulheres se abraçaram, chorando. Os meses seguintes passaram numa mistura de trabalho e preparação. A barriga de Clara foi crescendo, com a prova inegável da vida se desenvolvendo dentro dela. E Roberto se viu olhando para ela constantemente, maravilhado com as mudanças, apavorado que algo desse errado, espantado que o filho dele, o filho deles, estava crescendo ali. Dona Amélia se mudou de verdade para a cidade vizinha, comprando uma casinha simples e se tornando parte da pequena comunidade. Ela vinha na fazenda quase todo dia, ajudando Clara com os preparativos finais para o bebê, fazendo roupinhas e mantinhas, dividindo histórias sobre a mãe de Clara e os nascimentos, tanto de Clara quanto do irmão dela. Seu pai te trouxe ao mundo numa chácara durante tempestade de raios, Dona Amélia contou para Clara numa tarde enquanto costuravam juntas. A parteira estava atrasada por causa da enchente. E seu pai te entregou sozinho com nada além de instinto e determinação. Sua mãe costumava dizer que você veio ao mundo durante tempestade porque ia ser uma força da natureza você mesma. Ela estava certa? O que você acha? Dona Amélia sorriu. Você cruzou um país, casou com um estranho, prosperou em condições que quebrariam a maioria das mulheres criadas na cidade. Eu diria que sua mãe estava absolutamente certa. Os últimos dias antes do parto foram os mais longos da vida de Roberto. Dr. Henrique, o médico mais experiente da região, veio ficar na fazenda nas 2 últimas semanas, se instalando no quartinho pequeno e se fazendo útil pela propriedade enquanto esperava. Clara ficou cada vez mais desconfortável, a barriga enorme, os movimentos cuidadosos, mas ela nunca reclamou. Só sorria quando Roberto tentava fazer tudo por ela e dizia: "Sou grávida, não inválida."
Mulheres têm tido bebês desde o começo do tempo, enquanto ainda fazem o trabalho. Não minha mulher carregando meu filho, Roberto respondia firme. Você pode supervisionar. Eu faço o trabalho pesado. O trabalho de parto começou numa madrugada quente, anunciado por Clara sacudindo Roberto acordado e dizendo: calma, é hora, vai chamar o Dr. Henrique. Roberto estava fora da cama e se movendo antes do cérebro processar completamente, correndo pelo corredor escuro para bater na porta do quartinho. Doutor, é hora. As horas que se seguiram foram as mais longas da vida de Roberto. Dr. Henrique e Dona Amélia garantiram que tudo estava progredindo normalmente, que Clara estava forte e indo bem, que trabalho de parto de primeiro filho só levava tempo. Mas ouvir os gritos de dor de Clara do quarto, saber que ela estava sofrendo e não ter nada que ele pudesse fazer para ajudar, era um tipo especial de tortura. Isso é normal, Dona Amélia continuava dizendo, segurando a mão dele enquanto ele andava de um lado para o outro na sala como animal enjaulado. Mulheres fazem isso desde o começo dos tempos. Clara é forte, vai ficar bem. A senhora não sabe disso, Roberto disse áspero. Não pode saber. Coisas dão errado. Coisas dão errado, Dona Amélia concordou. Mas geralmente não dão. E Clara tem Dr. Henrique. E me tem. E tem todas as vantagens que podemos dar. Agora senta antes de gastar um buraco no chão. Ele não conseguia sentar. Andava e se preocupava. E rezava para um Deus que não tinha certeza se ainda acreditava. Deixa ela viver e nunca peço mais nada. Deixa ela viver porque não posso. Não consigo fazer isso sem ela. Foi de tardezinha quando tudo mudou. Um grito de dor mais alto que os outros, depois vozes urgentes do quarto, depois um silêncio que fez o sangue de Roberto gelar. Ele estava indo para a porta do quarto, quando ela abriu e Dr. Henrique saiu. As mangas arregaçadas e o rosto sério. É uma apresentação difícil, ele disse sem rodeio. O bebê está preso, vou ter que intervir, o que carrega riscos. Mas se eu não fizer, podemos perder os dois. Precisa entender isso, Roberto. Este é o momento crítico. Faça o que precisa fazer. Roberto disse, a voz mal reconhecível. Só salva ela. Por favor. Só salva a Clara. Prometo que vou fazer tudo no meu poder. Dr. Henrique disse que não era a mesma coisa, mas era aparentemente tudo que ele podia oferecer. Dona Amélia está com ela. Ela não está sozinha. Agora preciso voltar lá. A porta fechou e Roberto ficou parado no meio da sala, o terror esmagando o peito tão completamente que mal conseguia respirar. Este era o momento que tinha temido por meses, o momento que podia perder tudo o que importava. Os minutos se arrastaram como horas. Roberto ficou parado, escutando os sons do quarto, tentando interpretar cada grito e murmúrio, cada período de silêncio. Numa hora ele ouviu Clara gritar, um som bruto e primitivo que quase o colocou de joelhos. Atividade frenética e vozes então. Depois, incrivelmente, impossivelmente, outro som cortou o ar. O choro de bebê, fino e rouco, mas inquestionavelmente vivo. Os joelhos de Roberto de fato cederam. Ele caiu na cadeira, a cabeça nas mãos e esperou. O bebê estava chorando, o que significava vida, significava sobrevivência, significava que o filho dele estava no mundo. Mas e Clara? A pergunta o consumia mesmo enquanto alívio sobre o bebê passava por ele. E se ela tivesse sobrevivido o parto só para começar a sangrar? E se estava escorregando embora mesmo agora, enquanto ele sentava aqui inútil? Finalmente, depois de uma eternidade, a porta do quarto abriu. Dona Amélia saiu, o rosto exausto, mas radiante de alegria. Roberto, vem conhecer sua filha. Ele estava dentro do quarto antes do pensamento consciente direcionar os pés. O espaço estava escuro, cortinas puxadas contra o sol da tarde, e cheirava a sangue e suor e algo indefinível médico. Mas nada disso importava porque lá, apoiada contra travesseiros na cama, estava Clara.
Ela estava pálida, o cabelo grudado de suor, o rosto mostrando marcas de exaustão e dor. Mas estava sorrindo e nos braços, enrolado numa manta que Dona Amélia tinha feito, estava o ser humano menor que Roberto já tinha visto. "Temos uma filha", Clara disse, a voz rouca, mas cheia de admiração. "Roberto, vem ver, vem conhecer ela." Ele cruzou até a cama com pernas bambas e olhou para baixo para o bebê nos braços da esposa. Ela era minúscula, de rosto vermelho, com um tufo de cabelo escuro que podia eventualmente combinar com o dele. Os olhos estavam fechados, mas mesmo dormindo, o rosto era expressivo, movendo através de uma série de emoções, como se estivesse processando a chegada dramática. "Ela é perfeita." Roberto respirou. "Clara, ela é absolutamente perfeita." "E você?" A voz dele quebrou. "Você está bem?" "Foi difícil", Clara admitiu. "Teve uns momentos que fiquei com medo de verdade, mas Dr. Henrique sabia o que estava fazendo e Madrinha Amélia não me deixou desistir mesmo quando quis." "Conseguimos, Roberto. Todos os três conseguimos." Ele se curvou e beijou a testa dela, provando sal do suor, avassalado com gratidão e amor e alívio tão profundo que deixava ele tremendo. "Eu estava com tanto medo. Quando ele disse que tinha complicações, quando ouvi você gritar, achei que eu sei." Ela tocou o rosto dele gentil. "Mas estou aqui. Estamos seguras. E temos essa menina linda para mostrar pelo esforço. Não temos, pequena?" Como se em resposta, os olhos do bebê abriram, azuis como todos os recém-nascidos, mas alertas e, de alguma forma, já curiosos sobre o mundo em que tinha acabado de entrar. Ela olhou para Clara, depois para Roberto, e fez um som pequeno que podia ser contentamento. "O que devíamos dar de nome para ela?" Roberto perguntou, incapaz de desviar o olhar do rosto da filha. "Estava pensando", Clara disse suave, "que ela devia ter o nome da sua mãe como nome do meio, Júlia. Mas para o primeiro nome, queria dar o nome da minha mãe, se estiver tudo bem para o senhor." "Qual era o nome dela?" "Rosa. Rosa Júlia Silva." Roberto testou, assistindo a filhinha com as perninhas bambas e o espírito determinado. "O que você acha, querida? Isso serve para você?" O bebê bocejou enorme, mostrando gengivas rosadas, e os dois pais riram pelas lágrimas. Dr. Henrique voltou então, verificando mãe e bebê com minuciosidade profissional, pronunciando as duas notavelmente saudáveis, dado o parto difícil. "Você se saiu bem, Clara, melhor que bem, e essa pequena tem um conjunto de pulmões fortes e bom apetite já. Diria que vocês duas vão ficar bem." "Obrigada", Clara disse, querendo dizer com o coração todo. "Por tudo, por estar aqui, por saber o que fazer quando as coisas ficaram difíceis." "Ver resultados assim é pagamento suficiente", o doutor respondeu. "Agora você precisa descansar, muito descanso. Vou ficar mais uns dias só para ter certeza que as duas estão se recuperando bem. Mas suspeito que vai passar por isso lindamente." Nos dias que se seguiram, enquanto Clara se recuperava e Rosa se provava ser bebê saudável e faminta com pulmões excelentes, a Fazenda Silva recebeu fluxo constante de visitantes. Dona Mercedes da mercearia veio com canja. O padre local veio abençoar o bebê. Até Dona Otávia, a vizinha que tinha observado a chegada de Clara com ceticismo, apareceu com colcha linda que ela mesma tinha feito. "Você é uma de nós agora", Dona Otávia disse diretamente, assistindo Clara a amamentar Rosa com a competência inconsciente de mulher que tinha achado o ritmo. Não porque casou com Roberto, embora isso ajudou, mas porque se provou. Sobreviveu o inverno, salvou o marido na enchente, trabalhou a fazenda como se tivesse nascido para isso. E agora trouxe vida nova para essa comunidade. Isso é o que faz alguém daqui. E você fez tudo. As semanas viraram meses e a vida na fazenda se ajustou para acomodar a pessoa minúscula que tinha se juntado.
Rosa era bebê relativamente fácil, dormindo em intervalos razoáveis e comendo com entusiasmo, e tanto Roberto quanto Clara se maravilhavam diariamente com o milagre da existência dela. Roberto assumiu mais das tarefas domésticas para Clara poder descansar e se recuperar, e ele descobriu que não se importava nem um pouco. Cozinhar, limpar, até lavar roupa, nada disso parecia dificuldade quando significava que a esposa podia se curar e se ligar com a filha deles. E nas noites, quando o trabalho estava feito e Rosa estava alimentada e dormindo, os três se sentavam juntos perto do fogo e Roberto sentia um contentamento tão completo que era quase assustador. Fico pensando que vou acordar e isso tudo vai ser sonho, ele admitiu numa noite, assistindo Rosa dormir no berço que ele tinha feito para ela. Que vou acordar sozinho nessa casa de novo. E o ano passado vai ter sido fantasia elaborada. Se for sonho, estamos os dois tendo, Clara disse, se encostando nele. Embora tenha que dizer, meus sonhos nunca foram tão bons ou tão bagunçados. Você sabia que bebês conseguem produzir volume tão impressionante de... Sim, Roberto interrompeu rindo. Sim, eu sei. Estive na brigada de fraldas, lembra? Ficaram sentados em silêncio confortável por um tempo, assistindo a filha dormir, ouvindo os sons familiares da noite da fazenda se acomodando. Finalmente, Roberto disse, você sabe o que eu amo nisso? Nisso o quê? Nesse silêncio. Em São Paulo, a casa da minha madrinha estava sempre cheia de gente. Visitantes, empregados, vizinhos passando. E era tão barulhento, tão esmagador, todo mundo querendo algo, todo mundo com opinião sobre o que eu devia fazer e quem devia ser. Isso, ela gesticulou em volta da casa. Esse silêncio tranquilo, onde podemos só ser nós mesmos, onde podemos falar ou não falar como quisermos. Isso é exatamente o que eu precisava. Não sente falta nem um pouco? Da sociedade, das conveniências? Nem um pouquinho, ela disse firme. Sabe o que sentia falta quando estava lá? Trabalhar com as mãos, conseguir algo real, sentir que o que fazia importava. Aqui, tudo importa. Se não assou pão, não comemos pão. Se não cuido das galinhas, não temos ovos. É imediato e real e satisfatório, de um jeito que sentar em salões fazendo conversa fiada nunca foi. Estou feliz, Roberto disse, ecoando as palavras que os dois tinham falado antes. Feliz que você está feliz aqui. Feliz que não se arrepende de vir. Meu único arrependimento, ela disse, ecoando palavras que também já tinham falado, é que desperdiçamos aquelas primeiras semanas sendo tão cuidadosos um com o outro. Podíamos ter tido isso desde o começo se tivéssemos sido mais corajosos. Talvez, Roberto concordou, ou talvez precisávamos daquele tempo para aprender um ao outro, para construir confiança. Talvez chegamos aqui exatamente quando devíamos. Quando você virou filósofo, Sr. Silva, quando casei com mulher esperta demais para respostas simples, Senhora Silva, ele sorriu. Agora vamos dormir antes da Rosa decidir que é hora da próxima refeição. Vocês duas precisam de descanso. Nós três. Ela corrigiu. Você também, Roberto, tem trabalhado dobrado desde que ela nasceu. Vou descansar quando tiver certeza que vocês duas estão bem. Estamos bem, ela insistiu. Mais que bem. Estamos felizes e saudáveis e seguras. Agora vem para a cama. Ele obedeceu. E deitados juntos no escuro, ouvindo a respiração suave da filha do outro lado do quarto, Roberto pensou sobre o futuro. A primavera traria mais trabalho. Época de bezerros. Arar o campo para a horta expandida de Clara. Manutenção nos prédios e equipamento, se preparar para o próximo inverno. O verão significaria dias longos nos campos de feno, colher a horta, preparar para o que viria. O ritmo da vida de fazenda, estação seguindo estação, trabalho que nunca terminava, mas dava forma e significado para cada dia. Antes de Clara, ele tinha visto tudo isso como obrigação, dever de honrar o que os pais tinham construído.
Agora via como algo mais, uma vida que estava construindo com alguém que amava. Trabalho que importava não só porque precisava ser feito, mas porque estavam fazendo juntos. A diferença era profunda. Dormindo ao lado dele, Clara murmurou algo que ele não entendeu completamente, mas soou contente. Do outro lado do quarto, Rosa fez barulhinho pequeno, processando sonhos de bebê. E Roberto, deitado no escuro e ouvindo as duas pessoas que eram o mundo dele agora, sentiu gratidão tão profunda que quase doía. Ele tinha achado que precisava de alguém simples, alguém que não esperasse demais, não exigisse nada além de sobrevivência básica. Tinha achado que isso era mais seguro, mais fácil, com menos chance de terminar no tipo de perda que tinha experimentado vezes demais. Tinha estado completamente, totalmente errado. E em vez disso, tinha recebido Clara, alguém extraordinário que esperava tudo. Honestidade, parceria, amor, e dava tudo de volta em troca. Alguém que mostrou que abrir o coração não era fraqueza, era a coisa mais corajosa que podia fazer. Tinha mandado buscar uma noiva por correspondência por desespero, esperando alguém comum e prático que não esperaria além de acordo de negócio frio. O destino, ou talvez a graça de Deus, tinha mandado Clara Martins, mulher tão longe do alcance dele que podia ter descido das estrelas. E ela tinha escolhido ficar, lutar pelo que podiam construir juntos, escolher amor mesmo quando era assustador. Agora, deitado na fazenda que o pai tinha construído e ele tinha mantido, com a esposa dormindo ao lado e a filha no berço do outro lado do quarto, Roberto Silva nunca tinha tido mais certeza de nada na vida, que estava exatamente onde pertencia, com exatamente quem devia estar, vivendo exatamente a vida que devia viver. Não era a vida que tinha imaginado quando mandou aquele anúncio para o jornal. Era muito, infinitamente melhor. Era real, era bagunçado e desafiador e cheio de trabalho duro e incerteza. E era absolutamente, perfeitamente, maravilhosamente o suficiente. Mais que suficiente. Era tudo. E assim, a gente chega ao fim dessa história que mostra que, às vezes, as melhores coisas da vida chegam quando temos coragem de arriscar o coração de novo. Se você gostou e quer mais histórias assim, se inscreva no canal e ative o sininho. Deixa aqui nos comentários o que mais te marcou nessa história, qual foi a maior lição que ela te trouxe. A gente adora ler cada comentário e saber como essas histórias tocam você. Muito obrigado por estar aqui e fazer parte dessa comunidade que cresce cada dia mais. Você é muito importante para este canal. Até a nossa próxima história.